paciência, porque eu tô muito nervosa, mas enfim, eu vou... Já começou o vídeo, tem que voltar. Meu vídeo... Meu Deus, calma. O meu vídeo tem 2 minutos e 11 e eu fiz o roteiro. Não deu pra encaixar o áudio no roteiro, então eu, ler o roteiro do filme. Aí é uma animação, espero que vocês prestem atenção na minha voz e na animação. Pode começar. A democracia que mata mais jovens está a ditadura militar. Hoje somos o 11º país com a maior taxa de homicídios do mundo. Essa taxa se deve à epidemia de homicídios. A omissão, hoje são 32,4% de homicídios por 100 mil habitantes. A omissão do Estado começou muito antes, há 32 anos atrás, na época da ditadura militar. A Comissão da Verdade reconhece 210 desaparecidos e 224 mortos. A gente sabe que as contradições desses fatos vão muito além. Ok, my turn. O fato dessa... Calma, Renato. Calma, Juva. Ai, não era pra ser assim. Volta só um pouquinho, que eu falei muito rápido e aí... Calma. Tá. Pronto, pode voltar. O fim do regime trouxe uma cultura de julgamento e de todo mundo pode ser... Todo mundo pode matar, pode fazer isso, justiça com as próprias mãos. Hoje, em média, é como se caísse 2 aviões por dia, de 85 jovens por avião, de 15 a 29 anos. A maioria desses porcentagens são negros. A maioria dos homicídios acontecem em roubos por policiais. São 7 mortes a cada 2 horas. São 2,5 mil mortes por PMs em 2014 no estado de São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro têm o maior índice de homicídios em 2014. A omissão do Estado e da mídia vai muito além do que isso. Apenas 8% dos homicídios são julgados. Enfim, agora eu vou para a conclusão que não deu muito certo esse vídeo. Eu falo no meu trabalho sobre fatos que aconteceram na ditadura que foram passados despercebidos por nós, assim, devido às contradições das queimas de arquivo. Eu não falo no meu trabalho que, assim, a ditadura matou menos pessoas ou mais pessoas, porque a gente não tem como comprovar isso. A comissão, na verdade, diz que são 210 mortes, mas a gente sabe que é muito além do que isso, muito além. O que eu conto foram 21 anos de ditadura, só que na média de 2002, de 2003 até hoje, foram muito mais mortos comprovados até 2012 do que comprovados na ditadura. Os dados são muito apagados. A gente tem pesquisa de 2012 só comprovando as mortes, quantos foram a julgamento, quantos não foram. Ou seja, mais uma vez a omissão do Estado sobre todos esses casos. Porque com tantas mortes que acontecem hoje em dia, e com a mídia, com a evolução de tudo isso, como os casos percorrem, óbvio que tem muito mais assassinatos hoje do que isso. Eu coloco também em contexto no meu trabalho as mortes por PMs, lógico. Porque a maioria das mortes acontecem durante ação militares. A maioria delas são contestadas como roubos. A pessoa estava roubando e ele foi e matou. Só que no artigo 5, parágrafo 2 da Lei Magna, certo? Que fala que o policial, vou resumir porque eu não lembro exatamente as palavras que estão escritas no artigo. Fala que a partir do momento que um policial pega um cidadão cometendo um ato ilícito, ele também tem que proteger esse cidadão. Ou seja, todas as pessoas que estão no presídio, todas as pessoas que foram mortas, os policiais alegaram que estava matando, estava fazendo isso e aquilo, os policiais têm o dever de proteger aquelas pessoas. O Estado tem o dever de proteger aquelas pessoas. E não é exatamente isso que acontece. A maioria dos casos são arquivados, como a cada plantinha dessa tem um caso e uma pessoa
na maioria delas são uma criança e acho que tem uma ou duas pessoas que são adultas. Essa foi a chacina de maio de 2015, que foi uma menina grávida que saiu com o marido para comprar alguma coisa para comer. No dia seguinte, ela seria o quarto dela e ela levou 5 tiros na barriga, nessa chacina de maio de 2005. Não sei o ano, 2006. Ela teve 9 meses grávida. 9 meses grávida. Cada uma dessas pessoas tinha uma profissão em cima, alguma coisa que elas queriam ser. Porque é o que elas fossem, elas poderiam ter essa oportunidade se elas estivessem vivas hoje, mas infelizmente elas não estão. Eu não estou protegendo, quero que vocês entendam isso. Eu não estou protegendo bandido ou policial. Eu não estou protegendo e nem protegendo os fatos que ocorreram na ditadura. Não estou fazendo isso. O que eu estou contestando é a impunidade do Estado com a vida humana e que os fatos são muito soltos. Nem sempre a pessoa estava fazendo aquilo que ela estava mesmo naquela hora para ser morta. Eu me envolvi muito com o tema porque eu vi muitas coisas dessas passarem na televisão e depois vi notícias dessas sendo arquivadas, como o do Bruno de 10 anos do Rio de Janeiro, foi assassinado com um tiro na cabeça na porta de casa e aí simplesmente ainda quiseram colocar uma arma no corpo dele, a mãe não deixou. Isso foi pra rua, essa notícia foi pra fora, a mãe tá fora do país lutando contra isso, mas infelizmente o arquivo foi, o BO foi arquivado, o processo foi arquivado. E é isso que eu tento passar no meu trabalho, a impunidade diante ao Estado a todas essas mortes. Não estou deixando bem claro, mas não estou protegendo bandido ou justiça, mas ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. É isso que eu tenho a dizer. E o futuro das pessoas pode ser diferente, entendeu? Vocês como professores sabem disso, que o futuro dessas pessoas podia ser diferente se elas não tivessem morrido. Eu vivi uma realidade muito diferente do que todo mundo acha, e eu me envolvi muito com esse tema por causa disso. E eu acho que todo mundo tem direito à segunda chance, entendeu? Então é por isso. Pergunte, por favor. A banca tem alguma pergunta? Não, eu acho que o teu trabalho, eu esperava outra coisa, de acordo com o tema que você apresentou. Você sabe mais sobre a ditadura, não é? Não é isso. Eu não sei porque quando eu li o tema do seu trabalho, eu pensei que você fosse dar um outro tipo de enfoque. O que você apresentou, na minha opinião, não tem a ver com o tema. Eu esperava outra coisa, por exemplo, o porquê das mortes ocorridas na época da ditadura e comparado com atualmente. Eu vejo duas vertentes completamente diferentes. Então, eu posso falar isso. É que eu quis focar no futuro de hoje. Caiu o avião da Chapecoense, todo mundo, nossa, morreu. Ok, são mortes. Concordo com isso, são pessoas, mas todo dia no Brasil cai 2 aviões e ninguém vê isso, ninguém repara nisso, entendeu? Eu quis que a gente parasse de olhar para as mortes da ditadura, que a gente sabe que foram muitas, e olhasse para o nosso futuro, porque acontece hoje e ninguém percebe. Eu quis passar mais isso, por isso que acho que não ficou tão em foco o que estava escrito. Talvez é como se a gente tivesse que parar um pouquinho de falar do passado e realmente focasse o Tá hoje, acontecendo de novo, porque na realidade a gente não saiu da ditadura, a gente continua vivendo nela, entendeu? E aí passa despercebido por todo mundo. Aí eu fico me perguntando, como passa despercebido por todo mundo? Porque pra mim não passa. Todos esses casos, eu me emocionei porque, eu vi fotos de pessoas mortas todos os dias que eu fui ao trabalho. Eu achei que pra me fazer aquilo eu tinha que me envolver emocionalmente com aquilo. Foi foda pra mim. Não pode. Eu sei que não pode, mas eu acho que se eu fosse fazer uma coisa, eu tinha que fazer com força, entendeu? Não sei se passou Se tudo isso você pra fizer assim vocês, na sua vida, ou você vai não. conquistar tudo que você deseja. Enfim, não sei se passou isso pra vocês ou não. Infelizmente, a minha mãe, eu tenho um caso de família muito sério, e aí minha mãe sempre me passou isso, que todas as pessoas têm um futuro. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a ver de todas essas pessoas que não tiveram um futuro. O meu caminho de todos vocês podiam ser diferentes, se vocês tomassem atitudes diferentes, caminhos diferentes. E vocês poderiam ter mudado a um certo decorrer da vida, a um certo período da vida. E é isso que eu tentei passar no meu trabalho, que todas as pessoas podiam ter um caminho diferente, podiam ter uma escolha diferente, se tivessem um futuro, mas elas não tiveram. Mais alguma pergunta, Lisander? Não, eu queria só comparando a questão, né, dos 2 aviões que caem e do avião da Chapecoense. Os 2 aviões que caem pode ser diariamente, só que eles são casos mais isolados, né? No caso do avião da Chapecoense, foi o caso mais chocante, no caso. Não estou defendendo nenhum dos lados. Eu acho que realmente a gente
passa no nosso dia a dia por muitas atrocidades. A gente vê isso, só que às vezes a gente precisa passar por cima deles, senão a gente não vai viver. Sim, Senão com a gente não certeza. vai viver a nossa vida. A gente só vai se importar com a vida do outro, não vai se importar com a gente. Sabe, a minha pergunta é, Eu entendo a sua porque esse posição. choque com muitas pessoas que morrem num período só, Aham. sendo que por dia também vão morrer essas Foi pessoas isso que em me casa, levou a fazer sabe? ciências Entendeu? sociais. Foi exatamente esse sentimento seu E o delas? de nó na garganta que me fez fazer sociologia. Porque, e aí eu pude ficar e buscar, porque não sou, eu busco a condição humana. Eu estou buscando a minha condição humana, porque nós perdemos. E esse nó, parabéns, você é humana. Você é maravilhosa. E apesar de eu vir de uma família diferente, de um lugar diferente de cada uma dessas pessoas, eu me identifiquei muito com elas. E quando você pega a vida de uma pessoa e você fala, ah, não conheço, e daí? Mas aí você Dance, não é você verdade? vê o depoimento de uma mãe falando assim, meu filho era gari, como tem um desses casos, o caso acho que de um cara de 29 anos, meu filho era gari e saiu pra colocar gasolina e simplesmente não voltou. E eu confesso também muito a cada morte dessas, porque foram comprovados, tiveram vítimas, foi comprovado que foi realmente policiais militares. E aí ficou assim a vácuo, né? Ficou aí no ar e foi isso. Como uma pessoa que deveria proteger a gente faz isso com uma outra pessoa, sempre ela certa ou errada. E é isso.